A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bom com vocês? Vou contar aqui um sonho impactante que eu tive, que eu cheguei à conclusão que tem a ver com avivamento. É, e estava em duas cenas aí, o pastor Cris Duran. Para quem não conhece o Cris Duran, gente, ele era um cantor do mundo, né? Ele se converteu a Jesus, se tornou pastor e decidiu cantar só louvores a Deus, né? E, e ele está atuante aí como pastor, né? Para a glória de Deus. Então, explicando isso, já vou contar o sonho. Então, foi umas cenas assim que eu não vou saber explicar o tempo exato de cada cena, mas eu vou explicando. A que me chamou mais atenção foi a cena que o, eu estava na minha casa de infância, né? E o Cris Duran estava lá fazendo uma visita para nós, né? Muito simples, normal. E E ele evangelizava também, né? Lá conversava, evangelizando. Inclusive, nessa cena, meus irmãos eram crianças, né? E ele estava evangelizando. Tinha meus irmãos lá que era mais assim, como posso dizer, difícil, né? De comportamento, essas coisas assim. E ele falava assim: ah, você vai ter que entrar em um propósito de jejum e um propósito de jejum e oração. Essa cena aí eu não entendi muito bem, mas quem tiver um entendimento aí também coloca quem entendeu espiritualmente. Então, depois foi para uma cena que eu estava lavando uma roupa. Eu estava toda atenciosa, assim, toda concentrada, né? O pessoal conversando lá, a visita abençoada. E, e eu lá concentrada lavando uma roupa. Quando eu vou observar a roupa, gente, presta atenção, essa parte é importantíssima. Era um manto, mas era um manto enorme. E pelo que eu pude ver, depois eu concluí, não é para uma pessoa, para um ser humano normal essa roupa, não é para um ser humano. Era gigante, eu não consigo explicar o tamanho, eu não consigo explicar como eu estava conseguindo lavar, porque era difícil na água, assim, no tanque, era difícil demais de torcer, a gola era enorme, com uns bordados muito lindo. E aí o Cris Duran olhava e ele olhava como perguntando assim, o que que é isso? O que que ela tá fazendo? Aí eu falei, essa daqui é a roupa do batismo. Tipo, querendo dizer assim, eu tô lavando a roupa do batismo. E enorme, 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 enorme. E essa cena foi bem curta, foi assim. E depois eu vou dizer o que eu entendi, né, espiritualmente falando de Deus. É, depois teve umas cenas assim que era como se eu estivesse olhando, assim, tipo assim, olhando, como se fosse um filme, eu assim, uma câmera olhando, assim, como se fosse, é difícil explicar. Que eu via uns campos, assim, uns restaurantes, parece assim, parece que fez uns restaurantes, um campus afastado, como se fosse campos, assim, muito escondidos, sabe, afastados, assim, bem longínquos, assim. E tinha também umas creches, parecia como casa de boneca, assim, sabe? Era difícil explicar, rosa, assim, como se fosse brinquedo. E era tudo assim, gente, no mato, assim, vamos dizer assim, distante, né? Em campos, assim, interior, bem velho, assim. Mas tinha ali uns restaurantes, umas mesas, assim. Mas era tudo muito simples. E achei interessante isso. Aí depois eu fui tentar entender pelo lado espiritual, né? Porque Deus fala muito nos detalhes, em símbolos, e é tudo muito espiritualmente para entender, muito espiritual para entender, né? Depois vocês põem o que vocês entenderam. E sobre a questão da evangelização, achei muito interessante que necessário é evangelizar os pequeninos também, né? As crianças, é claro que não é aconselhável, assim, de fazer propósito de jejum e oração. Só não pode, assim, eu nunca vi, né, a questão dos pequeninos fazerem jejum e oração. Se fazer, tem que fazer assim, bem pequenininho, né, porque são
mais delicados, né? Organismo e tudo. Por exemplo, 30 minutos, vamos dizer assim, né? 30 minutos conversando com o Papai do Céu, em oração. Eu entendi isso, essa parte, que é uma coisa muito importante, né? É fazer o pequenino, a criança. Eu, na minha infância, não tive essa influência, não, a minha família não era convertida a Jesus, não tinha, né? Mas eu acho muito interessante isso daí, eu achei impactante isso, a questão de a preocupação com a evangelização dos pequeninos, né? Para eles irem crescendo, desenvolvendo dentro da palavra de Deus, né? Cheios do Espírito Santo de Deus. E eu achei isso tão interessante. E a parte que eu estava lavando o manto, o manto é enorme, é inimaginável o tamanho do manto. E eu dizia, essa é a roupa do batismo. E depois eu fui parar para analisar espiritualmente falando com Deus. E a conclusão que eu chego, que isso significa que Deus, ele quer derramar o avivamento em todos. Aquele manto enorme significa o Espírito Santo de Deus, ele quer atingir todos, pequenos, grandes, adultos, crianças, velhos, todos, todos, todos. E Deus quer que todos peguem firme nesse propósito de buscar o Espírito Santo, buscar o avivamento, todos, grandes, pequenos, pequeninos, adultos, não importa a idade. Deus quer que todos estejam nesse foco espiritual profundo e seriamente. Isso que eu entendi do manto. Para ele poder batizar no Espírito Santo e vir grande, forte, intenso avivamento. Foi o que eu entendi. E a parte dos campos lá não entendi muito bem, mas pode ser assim, questão de a gente alimentar no evangelho, em perseguição em momentos difíceis ou não, é para a gente se alimentar, né? Ter o banquete pronto, a mesa pronta para poder se alimentar do evangelho. E não importa onde. E questão que tinha as decorações ali, como fosse creche, escolas assim, infantis muito bonitas, né, coloridas, como casa de boneca. Eu entendo que é a questão de a gente colocar a intensa importância de sermos como crianças, de levarmos a sério, com espontaneidade, com amor, com naturalidade, com verdade, buscar a Deus assim, com esse jeito puro de criança, com esse jeito, como eu posso dizer, esse jeito, né, verdadeiro, né, sem hipocrisia e mergulhar realmente no Espírito Santo, né, na busca, com todo o amor e sinceridade. Foi o que eu entendi, gente, achei muito impactante. A questão dos campos, assim, bem longínquos, velhos, assim, é, eu não entendi muito bem, mas o que eu pude entender é isso, né? É que em momentos áridos, difíceis ou não, o avivamento vem se a gente se dedicar.